O ciclo da borracha na Amazônia. No meio do século XIX, a população do Pará estava sofrendo os efeitos da cabanagem e da repressão anticabana. O período posterior ficou caracterizado pelo ciclo da borracha, tornando-se a matéria-prima da indústria automobilística. Esse período pode ser dividido em 5 fases. A primeira fase, ou a pré-fase, a produção estava nas mãos de aventureiros, escravizadores de índios. A produtividade chegava a 90 kg por homem, era um processo bem simples e desorganizado. Segunda fase, a fase do tirocínio, ou aprendizado ou exercício, permitia um desenvolvimento acelerado da produtividade. Havia certas divisões de tarefas operacionais, empregos da navegação a vapor. Este momento permitia a produção a partir da saída de 90 kg para 200 kg por homem na produção. A terceira fase, considerada a fase de adestramento nordestino, caracterizada pelo grande número de pessoas vindo do Nordeste, seria o processo migratório de nordestinos em busca de melhores condições de vida, que vieram para a região amazônica com o sonho de ficarem ricas. A quarta fase, a fase acreana, de 1890 a 1910, é o aproveitamento em larga escala dos seringais do Acre, que permitiu uma produção de 260 kg em média por trabalhador. Essa fase é importante porque já é o processo de anexação do Acre ao território brasileiro, sendo que os brasileiros começaram a invadir essa faixa de terra. E a quinta fase, que é o período da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai abordar de uma maneira mais sintética e melhor posteriormente. Borracha é uma substância natural ou sintética, ela é obtida do látex, um líquido branco encontrado em numerosas plantas na Amazônia. Quando seca, fica consistente. A principal planta é a seringueira. Desde a segunda visita de Cristóvão Colombo, tem-se notícia da borracha. O navegador relatou ter encontrado no século XV povos indígenas que faziam bolas de látex e as usavam em jogos. Quando os europeus descobriram a borracha, chamaram-na assim porque o produto permitia apagar a tinta do papel. As narrativas dos europeus ajudam a perceber que os povos nativos já tinham desenvolvido conhecimentos sobre a extração e o uso do látex. Eles faziam garrafas, brinquedos, bolas. Alguns colonos aprenderam com os indígenas técnicas de manuseio do látex. Assim produziram objetos do dia a dia, como sacolas, botas, sapatos, chapéus e roupas. O que mais impressionava a todos os europeus é que quando secava, o látex se tornava impermeável. Os europeus interessados em fabricar produtos industrializados a partir do látex tentaram levar em sua forma bruta para a Europa. Porém, existiam sérios problemas técnicos, dificuldade na utilização, ela tornava-se pegajosa no calor e ficava dura no período do inverno, no frio. A solução foi a invenção do processamento conhecido como vulcanização. É um processo pelo qual a borracha é cozida com a adição de enxofre, perdendo sua pegajosidade, fazendo com que ela se torne elástica, resistente e insolúvel. Tal descoberta foi feita por Charles Goodyear em 1839, nos Estados Unidos. Graças a esse processo, ela pôde ser exportada tanto para os Estados Unidos quanto para a Inglaterra. De uma droga do sertão a uma borracha industrial, o Pará é transformado. Em meados do século XIX, a economia regional, considerada tradicional, começa a se industrializar, graças à Amazônia, sendo o único fornecedor mundial de borracha. Havia um aspecto original e único também. Uma grande indústria começou a se desenvolver a partir do látex, foi a indústria automobilística. No período auge ou apogeu amazônico, entre 1900 e 1910, a produção saiu de 8.500 toneladas para mais de 40.000 toneladas em 1910. O seringueiro é o homem que trabalha na mata, vivendo da extração do látex, da seringa ou da seringueira em si, trabalhando diariamente na estrada, usando como principais instrumentos o facão do mato, ou a machadinha, o teçado, a tigelinha e um balde, para fazer a extração de 6 a 10 litros de látex. Ele trabalhava em média 10 horas.
estava em tempos de guerra, quando os filhos do povo chegaram nas selvas, quando o Nordeste levou os seus filhos pro Norte. Nessa dureza de vida chegava primeiro Nossa Senhora dos Seringueiros, Nossa Senhora dos Seringueiros, Nossa Senhora dos Seringueiros. no meio de um mundo tão lindo e desconhecido, no meio das matas, das águas e todos os bichos, e tinham que saber viver de janeiro a janeiro, e tinham que saber viver como todo guerreiro. Nossa Senhora dos Seringueiros, Nossa Senhora dos Seringueiros, Nossa Senhora dos Seringueiros. Forjado nas selvas, povo seringueiro, guardava no fundo da alma a sua senhora. Vaporé, Guajará, Amazônia, o mundo inteiro. Se canta ou se ri ou se reza ou ainda se chora. Nossa Senhora dos Seringueiros, Nossa Senhora dos Seringueiros, Nossa Senhora dos Seringueiros. Nossa Senhora dos Seringueiros, Nossa Senhora dos Seringueiros, Nossa Senhora dos Seringueiros. O sistema de aviamento. Inicialmente foi utilizado o trabalho indígena na exploração da borracha. Contudo, foram os trabalhadores nordestinos que sustentaram a força do trabalho da borracha. Mas como funcionava o sistema de exploração do seringueiro? Os seringueiros não eram escravos, mas viviam sob um sistema de exploração de constante endividamento, chamado aviamento. O seringueiro, para chegar ao seringal, recebia a passagem e algum dinheiro do aviador, aquele que aviava. Chegando ao seringal, ele precisava comprar suas ferramentas de trabalho e, claro, comida. Tudo adquirido no barracão, localizado no seringal. Então, antes mesmo de começar a trabalhar, o seringueiro já estava endividado. Ele só podia comprar alimentos no barracão. Esse era o sistema de exploração da extração da borracha, que ficou conhecido como sistema de aviamento.